Olá, eu sou Poliana Ribeiro, CEO da Inteligência Cartorial e criadora do Empreenda. Hoje nós vamos conversar sobre o seguinte tema: as empresas não foram criadas para dar lucro. Assustou? Mas olha, me acompanha aqui até o final, porque você vai entender tudinho sobre essa verdade, porque essa é uma verdade, ok? E como toda verdade, não interfere a sua opinião. Ela é uma verdade, ela é inquestionável, tá? E não tem justificativa, não precisa de justificativa. Acompanhe. Olha só, é inevitável a gente iniciar aqui o nosso papo falando sobre a crise estrutural que nós estamos vivendo. Nós estamos, enfrentando. Há quem diga que estamos numa tempestade, né? E de fato estamos numa tempestade, mas não no mesmo barco, eu quero te dizer, tá? Há aqueles que estão numa canoa, num navio, tem aqueles que estão no transatlântico, outros estão num caiaque, tá? Essa é a verdade. Cada um de nós estamos em uma determinada situação, mas estamos sim todos numa tempestade, que é essa crise estrutural que nós estamos vivendo, né? Não podemos nos ater ao fato de uma crise sanitária, não. Essa crise que nós estamos vivendo, ela de fato influencia e abarca todas as áreas de nossas vidas, todos os aspectos de nossas vidas. Então, olha só, o que nós precisamos, cada um de nós, eu e você, nos atentar é como nós estamos nos posicionando nesse momento, nessa tempestade. Certo? Há aqueles, que estão fugindo dela. Não, isso não é comigo, eu não tenho nada a ver com Covid, eu não tenho nada a ver com a bolsa, então eu tô aqui no meu cantinho, no meu quadradinho e aqui vou ficar até passar. Outros não quero me molhar, eu vou zarpar daqui dessa tempestade, pegar minha canoinha e Mas olha só, nas crises, tá? Surgem as oportunidades. Isso todos nós sabemos. Então, a partir do momento em que as pessoas, eu ou você, ou alguns de nós, nos abstemos, nos retiramos, nós mesmos, nos excluímos desse processo, nós vamos perder oportunidades que inclusive podem ser irreversíveis, Por que não? Tanto é verdade que, como a gente já comentou aqui, nessa tempestade temos transatlânticos e caiaques, ou seja, todas as empresas, todos os negócios, grandes ou pequenos, estão vivenciando essa tempestade, essa instabilidade. Então, nós precisamos entender e compreender o processo no qual estamos inseridos e vivenciá-los. Aproveitando cada oportunidade que se apresenta a partir da observação. Porque estão acontecendo várias mudanças, inclusive mudanças de comportamento, mudanças nos relacionamentos, e isso implica, no comportamento das empresas e dos negócios, nas soluções que essas empresas e esses negócios atentos e vivos, quando eu falo empresa e negócio, inclua aí profissionais, tá? Profissionais liberais também. Então, esses que estão vivos, antenados, se estão vivenciando, se jogaram nessa tempestade, se permitiram vivenciar essa tempestade,
estão percebendo todas essas mudanças, né? E todas as oportunidades que estão surgindo a partir dessas novas situações que estão se apresentando, certo? Então, aqueles que fogem ou não querem, acham que não é com eles, eles estão dormentes em vida. Eu utilizo muito esse termo, estão dormentes. E daí, o que acontece? Aquele momento, aquela vida que nós tínhamos, ela já foi, já passou. Aqueles que ainda acreditam que tudo vai voltar ao normal, né? Que tem até gente falando, o novo normal, né? Quem não está acompanhando tudo que está acontecendo vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Então, olha só. Todos nós podemos sair vencedores dessa tempestade. Todos nós podemos subir ao pódio. Claro, sem dúvida alguma, né? O pódio é para todos nós. Todos nós fomos criados para vencer. Mas todos nós venceremos. Todos nós sairemos ilesos ou sairemos na dianteira ou, enfim, dessa tempestade, todo esse processo? Infelizmente não. E por quê? Exatamente pelos motivos que eu já mencionei aqui. Há aqueles que estão se excluindo de todo esse processo, de tudo que está acontecendo. Então, há aqueles que estão se vitimizando, né? Uma coisa é a gente ser vítima, tá? De um processo, de um momento, vamos dizer assim. Uma coisa é a gente sermos vítimas dessa crise sanitária, que decorreu todas essas outras questões. Outra coisa bem diferente é ficarmos no vitimismo, acomodar e não ajustar essas velas e buscar, né, novos horizontes, novas possibilidades, recriar e desenvolver, né, novos produtos, produtar novos serviços. Então, estamos, na verdade, vivendo um mar de oportunidades, mas para aqueles seres viventes, de fato, e não aos mortificados em vida, porque estes ficarão no meio do caminho, esperando um sol que onde ele está não vai chegar. Este sol que ele está esperando está lá quietinho, esperando a tempestade passar. Esse sol ali naquele lugar não vai chegar. Então, caminhemos, nós precisamos nos posicionar diante dos novos fatos, da nova realidade, ajustar as nossas velas e caminhar. E aí entra outra questão, que é a autoralidade e a diferenciação. As empresas que sobressairão em todo esse processo que nós estamos falando aqui, só sobressairão aquelas que têm senso de propósito. Propósito é algo que tem sido falado muito, mas pouco praticado. Mas agora mais que nunca, tá? Eu e você, enquanto consumidores, nós estamos e ficaremos cada dia mais cuidadosos e buscando comunicação com o que nós estamos adquirindo, com produtos e serviços, buscando de fato uma identidade, tá? Uma identidade, esse é o termo correto, uma identidade com aquele produto ou aquele serviço que nós vamos adquirir.
E claro, outra mudança de comportamento interessante nesse processo todo é no que tange a segurança. Diante de tudo que nós estamos vivendo, essa é outra moeda da vez, a segurança. Nós estamos e ficaremos cada dia mais previdentes, mais cuidadosos, mais cautelosos. Então, além do cuidado e da cautela, que serão diretrizes das nossas decisões daqui para frente, minha e sua enquanto consumidor, tá? E agora, mais que nunca, precisa ser cristalizado na mente, né? E nas decisões dos gestores, porque são esses comportamentos que balizarão o mercado daqui para frente. Então, nós precisamos nos ater para esses elementos. As empresas, tá? As empresas, produtos, negócios e profissionais que desenvolverem, tá? Que estiverem estruturados a partir de um propósito, de um senso de propósito, gerando de fato valor, tá? Valor ali ao seu cliente. Essas empresas e esses produtos farão a diferença, tá? Sairão nessa retomada de mercado que está começando aí a apontar, mas na retomada de mercado de fato sairão na dianteira. Sairão na dianteira. E por quê? Porque o elemento de diferenciação de cada produto ou serviço é a autoralidade, que eu falo muito no Empreenda. E o que é autoralidade? A autoralidade não é nada mais, nada menos do que a expressão de uma identidade, do que a expressão para o mercado, tá? Do que colocarmos no mercado, à disposição do mercado, nossas experiências, nossas vivências, algo que de fato, ou seja, de forma que esse produto que nós criamos ou esse serviço que nós colocamos à disposição do mercado, ele faça essa comunicação com quem adquire. Pode anotar isso. É isso que vai acontecer. Várias empresas, nós vamos ver ainda, tá? Várias empresas grandes que antes eram fortes e poderosas quebrarem, e do mesmo modo nós veremos muitos produtos surgindo, muitas marcas novas surgindo e crescendo com uma força exponencial. Então, a autoralidade vou dar um exemplo, tá? Um exemplo de um produto autoral, por exemplo, né? E nem sempre, tá? Criarmos ou desenvolvermos um produto autoral implica em ser a partir de algo bom, de algo positivo, de alguma ideia. Por exemplo, meu livro, o livro que eu escrevi, o título dele é Existe Vida Além do Divórcio? Uma pergunta. Este é um produto autoral por quê? Porque eu criei, né, um produto que gera transformação, que leva valor às pessoas a partir de uma experiência vivenciada minha de casamento e divórcio. Ou seja, ali, né, neste produto, eu levo valor a quem adquire o livro, né, valor, e com autoralidade. Com autoralidade. Então, isso comunica, entendeu? Essa ligação do produto com o adquirente, com quem adquire o produto, com o consumidor, ela faz, né? Essa conexão, ela acontece. Então, produto por produto não terá mais vez. O produto, para ele ter relevância, ele tem que ter relevância a quem adquire, ao consumidor, senão o consumidor não vai se interessar, tá?
Então isso serve para nós enquanto é só nós nos observarmos, tá? Enquanto consumidores, se observe a partir de hoje como está o seu comportamento, como você hoje analisa mais na hora de comprar. Se você ainda não faz isso, pode observar, porque essa mudança vai acontecer. Essa mudança de mentalidade e consequente comportamento que, né, lógico, influenciará nas decisões é fática. Isso vai acontecer, já está acontecendo. Já está acontecendo. Então, a mesma coisa transcenda isso para o mundo dos negócios. É o próximo passo. Entende? Lembrando que tudo o que acontece no nosso externo reflete no externo. Então, por exemplo, essas mudanças de comportamento, né, individuais, pessoais, elas vão repercutir no todo, no mercado, nas empresas, nas experiências, tá? Que esses produtos e serviços gerarão. Ou esses produtos e serviços sofrerão essas mudanças a partir dessa observação, porque as necessidades estão mudando. Então, voltando no meu livro e fazendo um link aí total, né, com o nosso assunto. Com relação à minha experiência, né, de casamento e divórcio, eu poderia, como muitos ficam, né, no vitimismo, né, ali sofrida e tal. Não que não seja difícil e que não seja sofrido. Porém, a gente precisa, tá? Mesma coisa, reflita sobre isso diante desse momento que nós estamos vivendo. Então, nós precisamos nos posicionar, nos adiantar ante a crises, tá? A crises que pode ser familiar, que pode ser econômica, financeira ou sanitária, tá? As crises nós precisamos nos adiantar ou seja, não nos abster da problemática, mas nos adiantar, nos posicionar, entender o processo no qual estamos inseridos e buscar, criar, desenvolver soluções. Então eu escrevi o livro e hoje ele transforma vidas. Ele auxilia vidas e famílias e casais. Entende? Então, pense isso para sua vida e você enquanto profissional e no seu negócio. É esse tipo de resposta que nós precisamos dar a tudo que está acontecendo. E outro exemplo de autoralidade, de inovação e de elemento de diferenciação foi a inteligência cartorial, que é a empresa que eu criei e desenvolvi. E por que ela é autoral, Poliana? É só porque não existe outro negócio, outra empresa como ela, como a minha? Não é só por isso. A autoralidade, ela se dá porque eu criei um negócio a partir de experiências minhas, de habilidades minhas e do meu conhecimento já adquirido. Quer dizer que para eu criar um serviço, um produto, uma empresa, eu não tenha que desenvolver outras habilidades, outras capacidades ou adquirir mais conhecimento? Claro que não, né? Mas quando você cria um negócio
a partir, tá? Onde o foco é você, onde o foco são suas experiências, ou seja, a sua vivência, o seu conhecimento, e está ali estruturado num propósito. Primeiro, as tempestades a gente enfrenta, qualquer que seja ela. Mesmo que no meio do caminho a gente pense em desistir. Mas há algo muito mais forte que nos empurra para frente. Então acaba que a gente chega lá e ainda com fôlego para mais e mais e mais. Mesmo que no meio do caminho, nessa caminhada, nesse mar revolto, a gente precisa parar um pouco, respirar, fazer uma meditação, mas continuar. Içar velas e continuar. Então, os nossos negócios e nós enquanto profissionais, nós precisamos sermos elementos, criarmos, né? Desenvolvermos elementos sim de diferenciação com autoridade, porque dessa forma nós faremos a diferença. Onde quer que estejamos, onde quer que formos, a cada solução que desenvolvermos e que levarmos para o mercado e para o nosso cliente. E acima de tudo, com valor. Com valor. Certo? Então, com relação à inteligência cartorial, olha que interessante. Muitos me perguntam, né, de onde surgiu? Eu nunca vi um negócio como esse, né? A inteligência cartorial, eu criei a partir de uma inquietação muito grande na época em que eu sou advogada, tá? Já fui concursada, saí porque vi que lá não era o meu lugar. Depois eu tive a bendita e maravilhosa experiência de ser mãe em tempo integral também. E depois eu retornei ao mercado e fui pro cartório. Lá no cartório algumas coisas me inquietaram de tal forma que aí eu saí do cartório, fui experienciar o mercado para validar a minha ideia. E daí criei e desenvolvi a inteligência cartorial e estamos aí transformando, né, as relações negociais, transformando o mercado imobiliário. Então, olha que interessante. Lá, enquanto eu ainda era escrevente, estava desenvolvendo a atividade de escrevente, ali me inquietou a existência, tá? O fato de existir um vácuo entre as instituições. Os clientes viviam perdidos, inseguros. Clientes, eu falo, não só, por exemplo, os compradores de imóveis, não, os corretores, os colegas advogados, então todo mundo inseguro. Ali na minha mesa eu via a insegurança naquelas relações negociais. Eu percebia pessoal perdido, insegurança, não. Então aquilo me deixava assim. E por outro lado, eu percebi o quão maravilhoso era quando eu conseguia ajudar muito e muito meus clientes, no sentido de explicar onde ele tinha que ir, o que ele tinha que fazer, qual o passo ali, o próximo passo para regularizar tal imóvel. Então, só que eu percebi que na minha ali atividade enquanto escrevente, eu estava limitada. Eu estava limitada para auxiliar meus clientes. Então, diante deste cenário, foi quando eu decidi sair do cartório, experienciar o mercado e desenvolver. Daí eu desenvolvi, uma vez validado, né? Daí eu desenvolvi a inteligência cartorial. Daí você me pergunta, o que vocês fazem de fato? Bom, nós trabalhamos, 90% da nossa demanda é imobiliária.
Então, tudo concernente a imóveis a gente atua. Regularização imobiliária, tudo que envolve regularização imobiliária, documentação de imóveis, tá? De forma que o imóvel fique regular, tudo certinho com ele, a gente assessora na compra e venda, tá? Então, na verdade, a gente atua em todo o sistema cartorial. Se tem uma demanda ou um problema para resolver num cartório de registro civil, uma alteração de nome, enfim, lógico, né, que dentre os limites legais, a gente atua. Enfim, e principalmente a gente desenvolve soluções autorais. A gente já desenvolveu muitas soluções interessantes que propiciaram o deslinde de questões em que para os envolvidos era impossível. E a gente fica muito feliz com isso, né? Eu fico muito feliz quando eu olho ali, quando eu vejo, né, a gratidão dos clientes que até então via seu problema como impossível de resolver. Então, criamos também na inteligência cartorial o LSI, que é o laudo de situação do imóvel. Por meio deste documento, a gente faz um checklist, tá? De tudo que envolve pormenorizado, tá? Um checklist pormenorizado de todos os aspectos documentais e regulamentares do imóvel e dos vendedores. Emitimos um laudo conclusivo, tá? Não é mero ajuntamento de papel, documento e certidão. Nós emitimos um laudo conclusivo, né? E atestamos a situação daquele imóvel. Uma vez aquele imóvel, tudo ok, ele está apto a ser comercializado, daí a gente o certifica. A gente emite um selo de conformidade da inteligência cartorial para aquele imóvel. Então, aquele imóvel, ele ganha, né, um prêmio, digamos assim, né, para o mercado. Para o mercado, ele é um imóvel premiado, um imóvel diferenciado, porque ele foi certificado por uma empresa especializada. Então, isso quer dizer que ele está apto a ser comercializado e está tudo certo com a documentação. Caso tenha algum impedimento, alguma irregularidade naquele bem, a gente tem expertise para resolver, para levar, porque daí a gente desenha ali o processo, né, necessário para regularizar aquele imóvel e resolvemos ali a questão. E, consequentemente, estando tudo ok, nós o certificamos também. Então, essas soluções que a gente traz ao mercado tem propiciado por meio da segurança. Lembra que eu falei da segurança? Por meio da segurança, a gente está transformando o mercado imobiliário. Porque nós temos essa expertise, né? De certificar esses imóveis, de regularizá-los e propiciar o equilíbrio e a tranquilidade nas relações negociais. Então, olha que incrível. Então, daí, diante de tudo isso, então, olhando afinal, por que as empresas, né? Porque as empresas não foram feitas para dar lucro. Por quê? Diante de todo esse cenário que envolve propósito, que envolve autoralidade, que envolve diferenciação, é porque, olha só, é porque as empresas, tá, foram criadas para servir. Quando somos ali o produto, o processo de produtação e
a disposição de um serviço, de uma prestação de serviço ao mercado, quando ele é estruturado por um propósito, a base ali é justamente servir. Servir. O lucro, ele é uma consequência natural. Ele é uma consequência natural. Mas o foco dessa empresa. Então as empresas foram criadas tão somente para servir. O lucro, ele é uma consequência natural. Outra questão com relação às crises, para que você também fique com essa mensagem, esse alerta aí. Muito importante. Na natureza, você já viu algo estável? Algo estável, confortável, estático? Não existe. Então a estabilidade, ela é ilusória, ela não existe. O natural é a instabilidade. Então o que são as crises? A gente vê como crise quando estamos vivendo uma instabilidade, né? Então veja esse momento instável que nós estamos vivendo como o natural. Então não se afaste e não se isole neste momento, muito pelo contrário. Se inclua nele, permita esse mergulhar nesse processo tempestuoso e comece a observar o que está acontecendo. Comece a ficar atento nas movimentações que estão acontecendo de mercado, de mudança de comportamento. Tenho certeza que a partir de tudo que nós conversamos aqui, você terá novas ideias, ideias autorais, ideias revestidas de propósito e que a partir de agora você verá a sua empresa, o seu negócio e você enquanto profissional de forma diferente. Porque estamos aqui de fato é para servir. O lucro é uma consequência. Lembra que a gente precisa dar para receber? Então é servindo, é atendendo uma necessidade das pessoas, dos seus clientes, entendendo também, né, esse momento que nós estamos vivendo. Mas sim, você criar produtos, desenvolver serviços, produtar serviços a partir da autoralidade, a partir das experiências e das riquezas e dos tesouros que estão aí dentro de você. Não menospreze nada. Todas as experiências que você viveu até aqui são tesouros valiosos nas suas mãos para fazer a diferença no mercado, para fazer a diferença no seu nicho de atuação, na sua família, onde quer que você esteja. Empresa nenhuma quebra. Empresa nenhuma quebra. Quem quebra são os gestores, são os proprietários, são os donos. Lembra que eu disse? O exterior, ele simplesmente é reflexo do nosso interior. Então, se a empresa vai mal, se os negócios vão mal, não é o negócio, quem vai mal é o gestor. Por isso a importância, a relevância. E quando desenvolvemos algo autoral, quando os produtos que estão no mercado daquela empresa têm a ver com, de fato, com a identidade daquele negócio, ele leva valor, ele tem relevância no mercado. Então ele tem uma estrutura. E isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Tanto para você, enquanto pessoa, quanto para o profissional ou gestor de uma empresa, de um negócio. Certo? Então essa é a nossa mensagem de hoje. E espero ter contribuído. Estou à disposição de você para alguma dúvida, para algum questionamento e para alguma opinião. Ok? Até a próxima. Um abraço.